Chego a crer que vida nova é o próprio amor e ter a certeza de que somos dignos de ser amados e, como imagem e semelhança de Deus, devemos espalhar o melhor que há em nosso coração. Há muito tempo atrás nascia um homem. Um homem queria mudar tudo. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus tomou os nossos pecados sobre si, deu a própria vida por todos, inclusive para aqueles que o rejeitaram e ainda o rejeitam. Mesmo pregado naquela cruz, ele teve amor suficiente para pedir que Deus perdoasse aqueles que haviam o açoitado, cuspido em sua face, colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi por mim, por você, que ele passou por tudo isso. Ele ressuscitou e subiu ao céu, mas o seu amor continua habitando naqueles que creem no seu nome. Mesmo depois que seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado e crucificado, Cristo não reclamou nem recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele é o Filho do Deus vivo. É santo e não teve pecado algum. Ainda assim, por amor às nossas vidas, ele suportou tudo. Ele carregou a nossa cruz. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas ou enfrentando crise nos seus relacionamentos, mas ele também vê as suas qualidades, conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los. Jesus foi simples em tudo que fez, no entanto, foi mais profundo que qualquer outro ser, indo muito mais além do que alguém jamais foi. Foi crucificado, morto e sepultado por amar a mim e a você. Foi pregado numa cruz após longa caminhada de tortura e dor. Foi por você. Viver a Páscoa não significa somente crer no Deus que em Cristo nos redimiu e nos ressuscitará, mas se trata em saber quem é Cristo para nós, qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida. Somente assim seremos pascais e viveremos verdadeiramente a ressurreição de Jesus. Desejo que você aí do outro lado tenha uma Páscoa viva, que ressuscite na esperança, que você ressuscite no amor, que você tenha fé em Jesus e em si mesmo, pois não há maior presente para um pai do que ver seus filhos na luta para serem felizes. Celebre todos os dias, porque Ele vive. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi, amiga. Oi! Pode falar agora, você tá Isabela? muito ocupada. Não posso. Ai, amiga, você é sempre tão carinhosa e meiga comigo. Eu fico até constrangida. Você foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar neste momento. O que houve? Nessa época, sabe? Mês de março. Na Páscoa, eu me sinto tão triste. Calma, Um amiga. vazio sem fim, eu não consigo nem explicar a minha vontade, amiga. Calma. É só chorar. Sim. Eu nem sei como eu vou falar isso pra você. Pode Você falar, acredita estou que aqui. nessa época, minha mãe, ela parece que realmente espera essa data, a Páscoa, especialmente pra aparecer, pra ser percebida. Amiga, eu não entendo. Você acredita que nessa época a minha mãe compra vários ovos de Páscoa caríssimos pra algumas amigas dela? Pra mim, ela não comprou nada. Nenhum chocolate, amiga. E sabe o que é mais engraçado? É que as amigas dela não compram nada pra ela. E agora todo ano é assim. Ai, amiga. Eu não tô falando de chocolate, sabe? É que ela não dá a mínima pra mim. E meu pai... O meu pai, eu não consigo
consigo nem falar. Amiga, desculpa. Me desculpa. Tá desabafando com você assim, é que eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar fingindo que eu tô bem, que tá tudo perfeito, que a minha família é o que aparenta ser a família perfeita. Ai, amiga, eu tô cansada de tudo. Calma, amiga. Você tá onde agora? Tô no shopping, é porque quando eu me sinto assim, eu venho pra cá, eu pego o cartão do meu pai, sabe? Eu não tô nem aí, eu compro o que eu quiser, só que eu tava passando aqui, eu vi uma livraria, eu nem sou de entrar em livraria, mas eu vi uma bíblia tão linda, amiga. Sim. Eu só lembrei de você quando você vinha falar daquele GC, amiga, você... Toda vez você vinha falar do GC com a sua Bíblia e eu ficava fingindo que eu não estava te ouvindo. A verdade é essa. Eu fingia que eu não estava ouvindo o que você estava falando. Mas, amiga, eu decidi. Hoje eu decidi que eu quero... Amiga, eu quero participar do GC. Eu quero conhecer esse Jesus. Amiga, por favor, quem é Jesus? Amiga, que bênção. Isa, deixa eu te falar. Primeiramente, nossa, eu fico muito feliz de você me procurar, amiga. E sim, é o GC que eu falei pra você, é o grupo de crescimento. Deixa eu falar, vem aqui em casa, vamos conversar. Ainda você sabe onde eu moro, né? Vem! Sim, então sim. vem, tô te esperando. Eu quero. Isa, que bom que você veio. Eu fico muito feliz pela sua visita. Amiga, eu fico muito honrada, viu, pelo esse presente maravilhoso. Mas eu quero falar pra você, viu, que o real motivo dessa data de Páscoa não é presentear com ovos de Páscoa. Mas olha, o verdadeiro motivo da Páscoa é sobre a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e a vitória sobre a morte e o pecado. Amiga, eu fico muito feliz, mas eu quero explicar mais profundo para você. Para os cristãos, a Páscoa representa a salvação em Cristo, a esperança da vida eterna, a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Olha, o recomeço e a esperança, Ele venceu por nós. E é sobre Deus, o sustentador do universo, o Deus que é o Pai da eternidade, o Deus que não conhece limites, porque Ele é onipotente. O nosso Deus, para quem não tem nada oculto, sabe por quê? Porque Ele é onisciente. O nosso Deus, Ele não está em perplexidade diante das perplexidades da vida, porque Ele é soberano. E olha, eu quero falar para você, viu, que as nossas vidas estão nas rédeas das mãos dEle. Nosso Deus também é tão maravilhoso que coloca o reis em trono e tira do trono. O Deus que dá vida e tira a vida. Esse Deus que é o único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me emociono de falar de um Deus tão maravilhoso. Esse Deus que é a razão da vida e da existência, a essência. Oh, amiga, você precisa compreender que esse Deus ama você. Ele ama muito você, sim, Ele te ama. Ele é o autor desse amor. Minha filha, deixa eu te falar. Deus amou o mundo. E a questão não é a grandeza desse mundo, não.
A questão é quão pecaminoso é este mundo, porque a ideia deste mundo é que Deus amou você. Deus amou o mundo. A questão não é a grandeza desse mundo, não. Quão pecaminosos nós somos, mas o amor dele é tão grandioso. Deus amou a mim também. Eu fui encontrada por esse amor. Amiga, me espanta o fato de Deus me conhecer como Ele me conhece e ainda me amar com um amor eterno. Ele amou o mundo no sentido de amar pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as matrizes raciais. Deixa eu falar para ti, a sua mãe ainda irá contra esse amor, mas você tem o acesso do amor primeiro aqui agora, de conhecer Ele. Então deixa eu te falar, você nunca esteve sozinha, porque o amor do Senhor te trouxe aqui. Foi o amor do Senhor que fez você lembrar de mim e me ligar, porque o amor dele que nos uniu. Ele amou o mundo no sentido de amar o rico, o pobre. Ele amou o mais culto, o mais ignorante. Ele amou os maiores empresários. Ele amou o mais humilde empregado. Você entende esse amor? Por isso que você sim é merecedora desse amor. Não se preocupe, não se culpe, não se cobre tanto, achando que você não é merecedora. Ele amou reis, mais vestido de poder. Ele amou os servos mais humildes da corte. Ele amou aqueles que têm uma vida social aplaudida pela sociedade. O amou também os mendigos. Oh, amiga, Ele é grandioso. Ele amou o mundo. Ele amou você. Ele amou você, a mim, todos nós que estamos aqui hoje reunidos. O amor do Senhor te encontrou hoje e te trouxe aqui. Então essa é a verdade? Que amor sem medida é esse? Dificilmente alguém entrega seu filho para sacrificar por outra vida, e nenhum justo se anima a morrer por um outro justo. Tudo começou após Eva desobedecer a ordem de Deus de não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da frondosa árvore do paraíso. Convencida pela astuta serpente, Eva experimentou, gostou e ofereceu a Adão seu companheiro. Com isso, se teve a origem do pecado.
No início, antes do tempo ser contado, Deus criou os céus e a terra. A luz venceu as trevas, os oceanos tomaram forma e as estrelas foram lançadas no firmamento. Tudo estava pronto, mas ainda faltava algo. Então, do pó da terra, Deus formou o primeiro homem. Ele lhe deu o nome de Adão e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, Adão se tornou alma vivente. O Criador plantou um jardim maravilhoso no Éden, um lugar de beleza indescritível. Árvores frondosas davam frutos saborosos e os cristalinos solo fértil. E todas as criaturas viviam em perfeita harmonia. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão recebeu uma missão: cuidar do jardim e governar sobre todas as criaturas. Deus lhe permitiu comer de todos os frutos, menos o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente morreria. Essa era a única ordem que Adão deveria obedecer. Embora o jardim fosse perfeito, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, fez cair um sono profundo sobre Adão e de sua costela formou a mulher. Quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, seu coração se encheu de alegria. Agora, ele não estava mais sozinho. Adão e Eva viviam em harmonia, sem medo ou vergonha. Passeavam pelo jardim do Éden, conversavam com Deus como amigos e desfrutavam da mais pura felicidade. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, apenas a paz do Criador enchendo seus corações. Mas um ser astuto e traiçoeiro observava tudo atentamente. A serpente, mais sagaz que qualquer outro animal, se aproximou de Eva com palavras sedutoras. Será que Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, confusa, respondeu que podiam comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois isso os levaria à morte. A serpente sorriu e disse que isso não era verdade. No dia em que comessem, seus olhos se abririam e se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A dúvida nasceu no coração de Eva. Ela olhou para o fruto e viu que era belo e desejável. Então estendeu a mão, colheu e comeu. Em seguida, ofereceu a Adão, que também provou. No mesmo instante, algo mudou dentro deles. Seus olhos se abriram e pela primeira vez perceberam que estavam nus. Tomados pela vergonha, tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas algo ainda maior aconteceu. O Criador veio ao jardim e chamou por Adão. Onde estás? Cheios de medo, Adão e Eva se esconderam. Então, Adão confessou que havia comido do fruto proibido. Deus olhou para a serpente e declarou sua sentença. Rastejaria sobre o ventre e, um dia, da descendência da mulher, via aquele que esmagaria sua cabeça. Para Eva, Deus disse que teria dores ao dar à luz. Para Adão, a terra se tornaria difícil, e apenas com esforço ele conseguiria alimento. O paraíso estava perdido. O pecado tinha entrado no mundo, e com ele, a dor e a morte. Deus fez túnicas de pele para cobri-los, mostrando que um sacrifício era necessário. E então, expulsou Adão e Eva do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Agora eles precisavam viver fora do jardim, enfrentar o trabalho árduo e suportar as consequências de sua escolha. Mas mesmo em meio à disciplina, Deus ainda os amava. O plano da redenção já estava em curso e um dia a humanidade teria um caminho de volta para ele. Essa é a história do primeiro homem e da primeira mulher. A história de uma escolha que mudou o destino de todos nós. Mas essa história não termina aqui. O Criador nunca nos abandonou e sua promessa de redenção ecoa até hoje. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim.
eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Deus nos ama e por esse motivo criou um plano para salvar a humanidade do pecado, através do seu Filho, Jesus Cristo. Sendo assim, todos aqueles que creem em Jesus e deixam para trás uma vida pecaminosa podem ser salvos. Ele criou cada pessoa com carinho, à sua imagem e semelhança, e quer o nosso bem.
Maria, saibas que teu filho Jesus salvará a humanidade. Saibas que teu filho Jesus veio para renovar as forças de todos que não podem continuar. Maria, saibas que teu filho Jesus dará vista ao cego. Maria, saibas que teu filho Jesus acalmará a tempestade. Saibas que teu filho Jesus desde o céu desceu a nós. E quando beijas o menino, beijas o rosto de Deus. Maria, saibas que saibas que teu filho Jesus curará toda dor. Saibas que teu filho Jesus desde o céu desceu a nós. E o bebê que está em teus braços é o nosso Salvador. Jesus utilizava parábolas para elucidar verdades complexas de maneira clara. Ele empregava metáforas para responder a questões e esclarecer incertezas. O uso de parábolas como ferramenta de ensino era bastante habitual. Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida
vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho, Jesus, eu te ouvi. O que eu posso fazer por você? Jesus, Jesus, eu quero ver. Você verá. Estou indo até aí. Jesus, eu estou aqui. Estou indo até você. Eu ouvi quando estava clamando por mim. Vá, a sua fé te curou. Obrigado, Jesus. Eu fui curado. Eu posso ver. Obrigado, Jesus. me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti,
Se eu apenas tocar em seu manto, eu sei, serei curada. Quem me tocou? Com tantas pessoas ao seu redor, como é possível identificar um toque entre tantos? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Perdão, fui eu, perdão. Eu escutei falar do Filho de Deus, dos seus milagres que tem feito e pensei comigo, se ao menos eu tocar na borda de sua veste, eu serei curada. Perdão, Senhor, eu só fiz isso porque a minha fé me deu forças e me deu coragem. Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Tem sido tão difícil dormir, tem sido tão fácil acordar. É o meu sofrimento que não quer acabar. 12 anos se passaram e eu continuo a sofrer. Meu dinheiro foi embora, só me resta você. Jesus de Nazaré, eu vou ao teu encontro. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Comecei a tremer quando Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Então me prostrei e disse: fui eu. Eu estou curada, Jesus de Nazaré. Eu vim ao teu encontro. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Se eu apenas tocar em tuas vestes, Jesus, eu irei me curar. Vou romper com os meus medos, a multidão vou enfrentar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Jesus estava cansado, por isso descansou junto à fonte. Uma mulher samaritana veio pegar água e Jesus pediu-lhe que lhe desse um pouco. Como os judeus não falavam com os samaritanos, a mulher ficou surpresa. Jesus disse à mulher:
que poderia dar-lhe um pouco de água, que faria com que ela nunca mais tivesse sede. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. No primeiro dia da festa da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que fossem feitos os preparativos para que festejassem a Páscoa. Jesus lhes instruiu de como tudo teria que ser feito, e tudo foi preparado conforme suas instruções. Tendo chegado a tardezinha, Jesus se colocou à mesa com seus discípulos.
Glória a Deus, Lagoinha. Você pode ficar sobre seus pés nesse momento? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, no versículo de número 7, dizendo: finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. Queridos, Jesus ele desejou ansiosamente por esse momento com os seus discípulos. Nós vimos nesse texto a respeito da Páscoa dos judeus, na qual eu ministrei na sexta-feira aqui. A Páscoa dos judeus, o Senhor, ele pediu para que os seus discípulos fossem na frente preparar um lugar para que eles pudessem celebrar esse momento tão significante para o povo de Israel, que é a Páscoa, que significa a libertação do povo de Israel do Egito. A liberdade, um novo tempo que eles viveriam, e Jesus, ele quis trazer um propósito maior para aquelas pessoas que andavam com ele, ressignificando a Páscoa. Eu quero dizer para você nessa noite que você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. E o Senhor, ele desejou ansiosamente comer essa Páscoa com você, porque a Páscoa que os discípulos foram preparar ali naquele aposento era a Páscoa dos judeus. Eu acredito que eles foram na frente, conforme Jesus determinou, da forma que Jesus falou aconteceu, chegaram na casa e eles começaram a preparar ali o banquete da Páscoa, conforme a lei dizia, e a lei dizia que precisava ter ervas amargas, precisava ter pães sem fermento, precisava de algumas coisas para estarem ali, os preparativos. E Jesus ainda não havia chegado naquele lugar, e eu acredito que a expectativa daqueles discípulos era: Jesus vai chegar com um cordeiro na mão. Porque para celebrar a Páscoa, o cordeiro também precisava estar na mesa, e eles precisavam comer aquele cordeiro. E Jesus ele chega ali com as suas mãos vazias. Eu tento pensar como os discípulos ficaram ao ver Jesus sem o cordeiro na mão, esperando que talvez alguém batesse na porta para entregar o cordeiro. Jesus senta na mesa com aqueles discípulos, assim como ele senta na mesa nessa noite comigo e com você, porque ele está presente nesse lugar. A Bíblia diz que aonde estivermos reunidos, ele estará presente, e é na mesa onde ele quer mostrar o caminho para cada um de nós, é na mesa onde ele ressignifica a nossa vida, é na mesa onde ele nos dá um propósito, é na mesa onde ele libera uma promessa sobre nós. E foi na mesa, queridos, que onde estavam esperando um cordeiro chegar, que Jesus anunciou que ele era o cordeiro que era para vir. Ele era o próprio cordeiro. Ele pegou o pão, ele partiu,
Ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por cada um de vocês, então façam isso em memória de mim. A Páscoa era um memorial para os judeus. Jesus está falando: todas as vezes que vocês comem do pão, todas as vezes que vocês vivem o verdadeiro significado da Páscoa, que é estar na mesa, que é comer do pão, que é tomar do cálice, vocês estão anunciando a minha vinda. Vocês estão anunciando a mim, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Então esse cálice que está nas suas mãos, amados, representa a nova aliança no sangue de Cristo Jesus, no novo que foi derramado sobre a sua vida, querido. E tenha certeza que este cálice que Jesus derramou sobre você é para que você transborde, é para que você tenha uma vida plena, é para que você tenha uma vida em abundância. E nesse momento nós compartilharemos do pão e beberemos desse cálice, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador. Se algum de vocês não pegou o pão ou o cálice na entrada, ainda tem tempo, é só levantar a sua mão lá em cima. Nosso diaconato identifica você, leva até você, tem mãos levantadas aqui. Por favor. O apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos esperar uns pelos outros para participarmos desse momento. Fique com as suas mãos estendidas, até receber. Deus abençoe vocês. Nosso diaconato está chegando. Amados, o que está na sua mão é o maior símbolo que Jesus deixou para mim e para você termos memória dele. Esse momento que nós vamos participar agora é um momento de renovo sobre a tua vida. É um momento de renovo do céu sobre a tua vida. Quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você está lembrando dele, você está dizendo que você pertence a ele. Então eu convido você nesse momento a participar do pão. Em primeiro lugar, com a consciência que este é o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz pela tua vida. E você pode participar desse cálice, que é a nova aliança no sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por você. Está representado por esse cálice com suco. Então tome. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o momento agora de nós reconhecermos quem o Senhor é. Então dê glória a Deus aí, Lagoinha. Dê aleluia aí. Exalte o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Levanta suas mãos lá em cima, aplauda Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão lindo de estarmos à mesa com o Senhor, juntos em uma Páscoa. Estamos aqui reunidos, Pai, para glorificar o teu nome. Amém. Pode sentar, por favor, irmãos. Fique à vontade. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim e me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu achei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o meu lugar.
Após a ceia de Páscoa, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, onde havia ali um jardim chamado Getsêmani. Judas, o traidor, também conhecia muito bem aquele lugar, porque Jesus esteve muitas vezes com seus discípulos. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, meu Pai. Acordem, não conseguem orar 1 hora? Vigiem, que chegou a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Salve, mestre. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o que farei de Jesus, o Cristo? Crucifica-o! Crucifica-o! Tragam-me água. Estou inocente do sangue deste justo. Joguem ele, açoitem ele, levanta-o. Esse é o rei de vocês? Pega seu cetro, rei. Fizemos uma coroa especial para o rei. Vamos saudar o rei dos judeus? Coloquem uma capa em Jesus. Salve o rei, salve o rei, salve o rei. O rei tem sede? Dá água para o rei. Esse é o seu povo? Onde está seu Deus? Se salva. Tu não é o rei dos judeus? Está sozinho, Alteza. Cadê o seu Deus agora? Se és filho de Deus, salva a ti mesmo. Levantem a cruz. Perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, a ti entrego o meu espírito.
Vamos descer o corpo. Tira as mãos dele dos pregos. Levem o corpo para o sepulcro. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar.
naqueles dias, 2 discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Esse povoado ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam andando e comentando sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus foi crucificado. E agora, o que será de nós? Jesus tinha sido crucificado. Depois, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, mas os discípulos não sabiam disso. De repente, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os discípulos não reconheceram Jesus. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Não é possível. Você é o único peregrino que ainda não sabe o que aconteceu. Jesus, que nos falava da palavra de Deus, foi crucificado. Morreu na cruz. Já faz 3 dias. Jesus ouvia o que os discípulos lhe contavam. E eles continuaram. Algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus. E o túmulo estava vazio. Então voltaram dizendo que ele ainda estava vivo. Mas ninguém viu Jesus. Foi então que Jesus disse: Vocês demoraram demais para crer no que os profetas falaram. Era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória. Era necessário que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Mesmo dizendo isso, os 2 discípulos ainda não tinham reconhecido Jesus. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Mas os discípulos disseram: Peregrino, fique conosco. Já é tarde e a noite está chegando. Então, Jesus ficou com eles. Depois, sentou-se à mesa, tomou o pão, o partiu e o deu a eles. Nesse momento, os discípulos reconheceram Jesus. Mestre! Jesus sorriu e desapareceu na frente deles. É Jesus! Jesus ressuscitou! Nós precisamos contar isso aos outros. Então vamos! Nós cremos em Jesus Cristo ressuscitado. Cremos que Ele venceu a morte e subiu aos céus. Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus. No fim do mundo, Ele vai voltar e vai dar a vida eterna a todos que forem bons e a todos que seguirem a vontade de Deus. Por isso, precisamos nos preparar desde já para a volta de Jesus. Precisamos ser bons e seguir os mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos.
Aleluia, Lagoinha, Valparaíso, vamos celebrar o Ministério de Louvor e Artes. Glória a Deus, glória a Jesus, feliz Páscoa! Ainda bem que eu vim, Jesus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! Sem nada a reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de